Ambiente e Gestão de Recursos Hídricos, mestre em Engenharia Ambiental, com ênfase em Gestão, e servidor público há 17 anos no cargo de analista. Hoje estou, no cargo de subsecretário, já passei também aqui pelo cargo de secretário adjunto, dentre outros cargos, como diretoria, que também ocupei ao longo da carreira desses 17 anos. Bom, o que vem acontecendo muito ao longo dos anos é que há uma certa necessidade por alguns órgãos de responsabilização dos agentes públicos envolvidos na análise do processo de licenciamento, incorrendo, na verdade, em desconhecimento ou falta de reconhecimento daquilo que é responsabilidade também do empreendedor e do seu consultor na prestação da informação. Isso, ao longo do tempo, levou também ao descrédito da anotação de responsabilidade técnica, que é instituída pelos conselhos de classe dos diversos tipos de profissionais envolvidos no processo de licenciamento, e que é um instrumento que é muito assegurado e muito discutido e debatido, pois é um documento muito abrangente, dentro dos conselhos de classe, seja ele o CREA, seja ele o CRB, seja o CRQ, Conselho de Administração, dentre outros conselhos dos profissionais que fazem parte do processo de licenciamento ambiental. E isso vem resultando, ao longo dos anos, em alguns processos, normalmente são ACP, mas também há processos variados, onde a responsabilidade ela é julgada para o analista porque ele fez um parecer sobre a decisão de determinado empreendimento ou atividade. Obviamente que seu parecer ele sempre é pautado naquilo que foi entregue pelo empreendedor, lembrando também que ele assina um documento onde tem responsabilidade civil e criminal pelas informações ali prestadas. Com esses tipos de ação, o Estado de Minas Gerais, assim como todos os outros estados, cada um na sua medida, enfrentou junto com os analistas processos. Muitos analistas vêm gastando ainda um recurso financeiro importante na defesa em processos judiciais e dentro dessa renovação do serviço público, obviamente, investido no seu cargo, seja ele por meio de concurso ou por livre nomeação ou exoneração, ele algumas vezes acaba respondendo em processos como esse. Como eu disse, Minas Gerais como sendo realizado, onde a lei que foi, então, aprovada, a Lei 21.972, lá no seu artigo 39, a possibilidade da Advocacia Geral do Estado fazer a defesa do analista ambiental quando ele estiver na função de análise dos processos na sua íntegra, e vocês então conhecerem. A Lei 21.972 ela é do dia 16 de janeiro de 2016. Foi bem no início do ano de 2016. Artigo 39, então. A Advocacia Geral do Estado promoverá a defesa do agente público por atos ou omissões praticados no exercício regular de sua função em processo de licenciamento ou regularização ambiental, autorização para intervenção ambiental e outorga de direitos de uso de recursos hídricos nos termos do artigo 2º-A da Lei Complementar 83, de 28 de janeiro de 2005. Isso foi um grande ganho, porque o analista, muitas vezes, como eu disse, ele estava tendo um dispêndio próprio, de recurso próprio, para fazer a defesa em um processo judicial. O que a gente vem trabalhando ao longo do tempo, a Lei 21.972, além dela trazer essa possibilidade da defesa do procurador do Estado ao analista ou gestor da SEMAGE no âmbito das suas funções, a gente também tem trabalhado com algumas regras para tornar a discricionariedade cada vez menos em sua abrangência e para que todos entendam que a discricionariedade não pode se converter em uma arbitrariedade, E de qual maneira? Bom, primeiro, quando a gente faz uma avaliação do trabalho que é realizado pelo analista, tem sempre que ter em pauta, primeiro, aquilo que eu falei. O empreendedor
assina um documento se responsabilizando civil e criminalmente pela informação prestada. Então, você parte da veracidade da informação pensada dentro do processo. Segundo, o responsável técnico, ele emite uma anotação de responsabilidade técnica, cada conselho com a sua lei específica, com um tratamento legal sobre isso, mas é lei que traz responsabilidade também civil e criminal para aquele que produz o estudo técnico que vai ser mediante de análise por órgão público, não só na esfera ambiental, mas por qualquer tipo de análise, mas no nosso caso aqui, o ambiental. Para além disso, então, a gente tem as resoluções e as deliberações, né? Deliberação aqui do nosso Conselho Estadual de Política Ambiental, através de uma Câmara Normativa e Recursal, e para diminuir ainda a abrangência da discricionariedade, tornando ela cada vez mais objetiva, a gente também produz as instruções de serviço, que é o entendimento institucional sobre a leitura e interpretação de várias matérias, leis, decretos ou a comunhão da lei, decreto, resoluções e deliberações ou até mesmo alguma decisão que foi emitida em ação judicial. Então, essas instruções de serviço, elas norteiam e balizam o trabalho do analista, diminuindo a sua discricionariedade e dando maior conhecimento a todos que participam do processo de licenciamento, uma vez que essas instruções de serviço elas ficam publicadas e permanentes no site aqui da nossa Secretaria de Estado. Então, qualquer um consegue ter acesso a esse tipo de documento, fazer lá a sua avaliação e entender como o órgão ambiental interpreta os diversos diplomas ambientais que fazem parte do seu trabalho. Um outro ponto de apoio que também é de suma importância e que também diminui a discricionariedade, dá uma delimitação no entendimento da matéria, são as normas técnicas produzidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? As NBRs, norma brasileira registrada, ou as ISO, que foram traduzidas para o Brasil e transformada em NBR. Um conjunto muito interessante dessas duas normas que eu poderia destacar é a nossa deliberação normativa 216, que ela trata dos laboratórios de medições ambientais. Então, a gente tem deliberações normativas e resoluções do CONAMA que define os parâmetros para enquadramento das atividades, define os parâmetros de emissão e de lançamento. Nós temos uma norma, então, que é a DN 216, que ela cria a necessidade de acreditação ou homologação pela entidade que vai, então, ser entendida como laboratório ambiental para a prestação do serviço de medição ambiental. Isso está na NBR ISO, então, sendo ISO, é uma norma da Associação Internacional de Métodos, que foi, então, traduzida no Brasil, transformada em NBR, ela tem o número 17.025, e lembrando que a BNT foi eleita pelo Comitê Metrológico do Ministério das Ciências e Tecnologia como o Fórum Brasileiro para emitir normas técnicas metrológicas. Então, a gente tem o uso da ABNT nesse conceito de associação eleita como Fórum Metrológico Brasileiro, na emissão das NBRs, normas brasileiras registradas, traduzindo normas da Organização Internacional de Métodos para o Brasil, e aí, nesse momento, adequando a realidade brasileira. Acontece em poucas maneiras, mas também acontece da IEC, né, que é a União Europeia de normas também, a ISO com maior frequência, e a gente tem vários dados, né? A própria ISO 14001, ela também é um grande exemplo de norma ambiental que foi traduzida para o Brasil. A gente junta com a deliberação normativa do COPAN, o nosso Conselho de Política Estadual Ambiental, que dá o comando para o uso da NBR. A NBR, propriamente sozinha, ela só vai ser utilizada se houver ausência de um normativo estadual ou federal para a sua adoção. E, por fim, numa escala menor da hierarquia de uso, as instruções de serviço, mas que trazem a interpretação do órgão ambiental sobre esse conjunto de diplomas que tratam uma matéria em específico ou uma matéria em geral. Isso tudo diminui a discricionariedade, dá conforto para o analista no momento da sua análise,
À medida que a norma brasileira ela também é uma norma publicada e acessível a toda a comunidade, e ainda quando houver um caso de interpretação, a gente tem as instruções de serviço. É verdade que, em momentos, a instrução de serviço ela não traz a abrangência necessária e ainda possa ficar alguma lacuna de entendimento sobre a aplicação daquela norma. E ainda para diminuir ainda mais a discricionalidade, ou na verdade não é diminuir, mas dá para ela o devido contorno técnico que se deve para a adoção da medida, a gente tem alguns pareceres emitidos pelo advogado, são pareceres vinculantes, né? O órgão estadual tem o dever de se vincular àquele parecer e que ele dá o entendimento de alguma matéria que ficou, de certa maneira, não entendível na sua completude, na avaliação dada pela instrução de serviço e no conjunto das normas, deliberações ou algumas leis. E aí, o que nós fazemos de forma continuada e também de forma exaustiva, mas o exaustivo não é de se cansar, mas, enfim, de se sentir gratificado em fazer, é manter um programa de capacitação permanente para os servidores do CISEMA. A gente tinha feito no início ele ligado apenas à regularização ambiental. A partir do ano de 2018, ele se tornou permanente, e aí a gente faz registro das capacitações com o conteúdo metodológico apresentado e também com o palestrante que foi responsável por aquele tema naquele dia, a carga horária e o devido registro, né, daquele participante que vai para a ficha individual de cada servidor. Isso torna aquele servidor, então, apto a tratar sobre aquele assunto. E por que eu estou dizendo do programa de capacitação? Importante frisar aqui também. Algumas vezes nós já recebemos questionamentos, inclusive de conselho de classe, mas também de órgãos de controle, de que dados profissionais do sistema estadual não teria competência para tratar alguns assuntos. Por exemplo, cavidade, por exemplo, posto de combustível. Eu peguei dois assuntos completamente distintos, mas é para todos vocês entenderem a abrangência que vem modulada à discussão. E a formação, em verdade, do analista ela é uma formação que ela é importante para o ingresso na carreira, que é regido por uma lei estadual e também por um decreto estadual. E dentro do decreto que traz as competências do Estado, no âmbito da SEMAD, a gente tem a atribuição e o dever de promover a capacitação profissional funcional com o devido registro para que aquele analista ele tenha habilidades a partir da capacitação para desenvolver aquilo que já está previsto nas suas atribuições que estão lá regidas pelo decreto e também pela lei estadual. O registro isso na ficha individual traz para ele então a capacitação, a devida habilidade, traz para ele também a autonomia para falar sobre aquele item e a sua discricionariedade fica na interpretação dos dados apresentados à medida que a gente tem as normas técnicas brasileiras, as instruções de serviço, algumas vezes parecer vinculante da Advocacia Geral do Estado, e tem também os entendimentos que são formatados não só na capacitação, mas também nos alinhamentos institucionais que nós promovemos, no mínimo, 2 vezes ao ano. Obviamente, esse ano de 2020 ele é atípico, né? Então, a gente não conseguiu ainda fazer o alinhamento institucional, estamos trabalhando com o calendário já do ano que vem, mas essas são todas as nossas ações para que o analista ele tenha maior segurança, não só jurídica, mas também como técnica, para tratar todos os tipos de assuntos ligados à regularização, à emissão do seu parecer, seja o parecer técnico ou seja o parecer jurídico, depende da lotação que ele está e também da sua formação, capacitação e habilidade desenvolvida no âmbito do Estado. E a Lei 21.972 traz esse conforto em que a Advocacia Geral do Estado irá promover a defesa, como eu disse aqui, é o artigo 39, né, da nossa lei, em casos em que houver ações contra o servidor estadual e estando ele imbuído da sua atividade, que é a atividade do Estado no seu poder de polícia administrativa ou no seu exercício competente segundo o seu ingresso de concurso ou no seu ingresso por cargo em comissão.
Eu fico aqui, acredito que talvez possa ter alguma pergunta específica, né? Eu vou ter que me ausentar um pouco mais, então vou parar aqui para a gente fazer esse bate-papo, se houver algum tipo de espaço. Volta aqui a palavra, então, para o Marcos. E agradeço a todos por me ouvirem, espero não ter sido cansativo. Ô Anderson, muito obrigado aí pela apresentação. Eu fiquei muito satisfeito, né? A gente sempre trabalhou, né, enquanto gestor público, justamente por diminuir a discricionariedade do analista, embora eu reconheça que isso é um mal necessário, né? A gente precisa fazer isso, que é para garantir dar segurança jurídica para o processo e para o analista, né? Mas num mundo ideal, eu confesso que eu gostaria que isso não fosse necessário enfim, e que o analista pudesse ter assim um leque maior ou assim um espectro maior de poder de decisão, já que as questões ambientais elas são tão extensas, né? E enfim, nenhum caso é igual ao outro, né? Então, mas eu acho muito bacana aí o movimento que Minas Gerais está fazendo. E eu acho que é por aí mesmo, né? Essa é uma das coisas que pode ser feito para garantir a autonomia e a segurança jurídica do processo é diminuir a discricionariedade através de normas que vão detalhando, né? Ao maior detalhe possível, né? Então, obrigado aí. Antes de passar e ver se alguém quer fazer alguma pergunta para você, Anderson, eu queria fazer alguns registros aqui. Eu vou fazendo aos poucos ao longo da apresentação, mas eu não posso deixar de registrar aqui a presença da doutora Vitória Braille, que provavelmente deve ser a primeira analista ambiental do Brasil, né? Pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente conhece a história dela. Inclusive, nós temos aí no nosso canal de YouTube algumas entrevistas muito bacanas e esclarecedoras, né, doutora Vitória? Muito obrigado aí pela sua presença. Eu sempre defendo esse resgate histórico porque muita gente não entende como nós chegamos até aqui onde nós chegamos e a gente não tem como fazer isso se a gente não for lá atrás e ver como tudo começou, né? E pelo menos aqui no estado do Rio, tudo começou lá no Instituto de Engenharia Sanitária, naquela norma que, se eu não me engano, é de 1967, né, doutora Vitória, sobre poluição do ar. Até onde eu pude pesquisar, foi a primeira norma que definiu o que era poluição do ar aqui no Brasil. Mas se eu estiver errado e alguém souber de alguma outra coisa, eu agradeço a colaboração. Obrigado pela presença, doutora Vitória, e nessa saudação eu aproveito para saudar também todos os analistas ambientais aí do INEA, aqui do órgão ambiental do Estado do Rio, por quem eu tenho muito carinho e apreço. Enfim, dito isso, alguém gostaria de fazer alguma pergunta específica para o nosso colega lá de Minas Gerais? Bom, eu só queria trocar umas ideias aí com o Anderson. Primeiro, eu gostaria de dizer que você me frustrou. Eu estava aqui esperando aquele sotaque mineiro e você veio sem o sotaque mineiro. Você não é mineiro? Não, sou mineiro, de Belo Horizonte. Ele deve ser mineiro de Juiz de Fora. Veio sem o sotaque gostoso mineiro. Bom, eu tive boas experiências em Minas Gerais. Eu fui a primeira presidente aqui do Instituto Estadual de Florestas, participei da criação do Instituto Estadual de Florestas e me inspirei no Instituto Estadual de Floresta de Minas. Muito bom. E isso me ajudou muito na implantação do Instituto aqui no Rio de Janeiro. Outra experiência boa lá de Minas foi que, há uns 20 anos atrás, através de um projeto do Banco Mundial, eu participei com a empresa Arthur de Little de uma reorganização do órgão ambiental de Minas. Foi uma experiência muito boa. Está me ouvindo ou saiu do ar? Que agora não, estou te ouvindo. Não estou ouvindo aqui, não estou te vendo. Não, estou te ouvindo. Foram duas boas experiências em Minas. Bom, a terceira experiência boa aqui foi ouvir você falar aí das suas instruções de serviço. Eu, como primeira analista de
ambiental do Brasil, talvez. Comecei em 1962. Quando surgiu essa discussão aí de crime ambiental, eu tive essa preocupação do analista, da segurança do analista, porque a nossa legislação é muito ampla, mas pouco regulamentada. Quer dizer, nós seguimos muito a legislação americana, mas nós aqui não temos, por exemplo, diretrizes de modelagem, de dispersão de poluentes atmosféricos. Então, o analista segue a diretriz americana, mas não está escrito em lugar nenhum. Então, isso gera discordâncias de interpretação. Nós também não temos aqui umas diretrizes de como proceder à análise de um pedido de licença. Então, isso surgem muitas interpretações diferentes. Então, assim, para exemplificar, aqui no caso do licenciamento, por exemplo, o que é estudo de sinergia, rimas concomitantes. Hoje, o Ministério Público tem uma interpretação diferente aqui do INEA, né? Sinergia, em que raio se deve considerar as empresas para fazer uma sinergia? Por exemplo, uma empresa de pequeno porte tem que fazer sinergia? O americano diz que abaixo de 10% do padrão não precisa fazer sinergia. Então, são vários pontos que necessitam de um esclarecimento, de uma instrução de serviço, como você chamou muito bem e me deixou muito feliz que vocês estão trabalhando nisso. Então, o IBAMA não tem essas instruções de serviço ou diretrizes, né? Então, eu queria sugerir que se criasse um grupo de gestores estaduais para se criar essas diretrizes ou instruções de serviço a nível federal, para diminuir o risco dos analistas, né? Existem muitas indefinições numa análise que o técnico siga as normas, a tendência internacional, mas não está escrito. E isso dá uma insegurança muito grande para o analista. Aqui no INEA, antiga FEEMA, a FEEMA tinha um setor muito importante que era o PRONAL, Programa de Normas Técnicas. Então, se criava muitas normas. Esse setor foi extinto no INEA. Então, eu acho que isso prejudica muito o analista. Boa. Muito bem. Eu acho até que a gente tem que avançar um pouco mais, talvez até pela própria ABEMA, talvez o momento, né, o espaço político seja tão favorável, mas a ABEMA, como ela rompe essas fronteiras e essas barreiras, eu entendo que talvez a instrução de serviço, o nome é até interessante, mas acho que a gente deveria mudar o nome para protocolos, né? Assim como a saúde tem protocolos, a vigilância sanitária tem protocolos, a gente deveria ter protocolos ambientais, que são aquelas regras para todos seguirem e que deveria dar esse entendimento para dar o conforto para o analista e diminuir, né, o risco que ele tem de ser ali discutido uma ação que muitas vezes ela é eminentemente técnica, é o conhecimento técnico que está enraizado na sua formação acadêmica, que fez parte da sua formação profissional, que fez parte das suas capacitações. Em alguns momentos, ele é a pessoa que tem maior bagagem científica para discutir aquele assunto e, por vezes, ele é mal interpretado, né? Porque tem muito conhecimento e tem condição de ser audacioso ao fazer uma medida, que é uma medida que ela vem na medida do necessário, ela não é com excesso de zelo, ela não é com superproteção de algo que realmente não precisa, ela é ajustada, ela é adequada porque ele tem conhecimento para isso, é mal interpretado e aí vem a questão das ações.
Foi um prazer conhecer a senhora, Vitória. Muito prazer mesmo. Já tinha ouvido falar, estou conhecendo aqui por vídeo e já fico muito alegre. Espero um dia poder conhecê-la pessoalmente. Mais uma vez, obrigado. Agradece lá o Joia. Germano, manda um abraço forte para ele, tá bom? E eu vou para Pode deixar que eu vou... Pode falar. Oi, desculpa, eu te cortei. Pode concluir. Não, fica à vontade. Eu tô te dando aí. Ó. Obrigado, agradeço a todos. Foi um grande prazer ter esse bate-papo aqui. E estou saindo aqui da sala, né, de conversa com vocês com um pouco de pesar, porque estou notando que aqui o nível é bem elevado e a gente ia ter muita coisa boa para anotar e para pensar no futuro e para melhorar não só os órgãos estaduais, melhorar o país como inteiro. A gente está precisando juntar todos nós e dar uma boa chacoalhada na política nacional de meio ambiente para trazer esses resultados que todos nós trabalhamos muito para ter e que realmente ele vai acontecendo a conta-gota, com muito esforço dos órgãos de forma separada, e aqui seria um bom momento para a gente fazer essa discussão. E aí, gostaria de me despedir e me colocar à disposição, Marcos, obviamente através do Dr. Germano, que é o presidente da ABEMA, e também o nosso secretário de Estado aqui de Minas Gerais. Ele é o chefe do Sistema Estadual de Meio Ambiente, que comunga as entidades vinculadas, o IEF, citado aqui pela doutora Vitória, mas também a IGAN, que é o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, a FEAM, que é a Fundação Estadual do Meio Ambiente, e a ARSAI, que é a Agência Reguladora de Água e Esgoto, para que a gente possa, em um outro momento, ter uma discussão, talvez até com mais tempo, e que a gente possa abordar com mais profundidade esse assunto. Mais uma vez, agradeço e já me despeço por aqui, porque o pessoal está aqui na outra sala me mandando um WhatsApp. Tá bom? Tá bom. Forte abraço a todos. Obrigado. Doutor Rodrigo, sem maiores delongas aí, já passo a palavra para o senhor aí para dar o... Tá bom, vamos lá. Está me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem, sim. Pode ficar... É a primeira vez que eu participo de reunião com a televisão para cima, antigamente. Então, não sei se eu olho para a tela ou para cima, estou meio perdido. Bom, boa tarde a todos. Marcos, obrigado aí pelo convite. Queria saudar aí algumas pessoas aí, Ana Vitória, Mariana, que eu conheço também, Brinéia, Cristiane Jacu. É uma satisfação participar aqui desse debate. Vou tentar falar rápido, e aí você até, Marcos, eu peço aí se eu passar dos 15 minutos aí que você tinha pedido, você me avisa, que eu acho que o ideal são os debates no final. Bom, qual é a situação que nós estamos hoje? A situação que nós estamos hoje é que o analista ambiental, em boa parte do Brasil, atua morrendo de medo, atua com medo das consequências das suas decisões. A boa notícia, entre aspas, que eu posso dar para os analistas ambientais e para todos os servidores dos órgãos ambientais é que eles não estão mais sozinhos. Agora, o medo é uma característica de todo agente público em todo o país. Tem aumentado cada vez mais a quantidade de agentes públicos do alto ao médio e quase ao baixo escalão hierárquico, que são colocados como réus em ações criminais, em ações de improbidade administrativa, muitas vezes de forma absolutamente leviana e assodada. E isso tem gerado, não sou eu que digo, quer dizer, eu, modéstia à parte, falo isso há muito tempo, escrevi aí um artigo que está na internet aí em 2016, mas hoje todos os autores de direito administrativo, todos aqueles que conhecem a máquina estatal, já identificaram aquilo que é chamado de apagão das canetas. As pessoas não querem mais decidir, sobretudo não querem mais decidir se for para deferir alguma coisa. A minha maior atividade na minha vida, eu sou procurador do Estado, portanto sou servidor do Estado do Rio de Janeiro, embora também tenha aí uma atuação no magistério, alguma advocacia privada. Posso, para contar uma história que eu vi como procurador do Estado, indo numa reunião da Secretaria do Tesouro Nacional há 4 anos atrás, encontrando servidores que não queriam aprovar uma determinada operação que o Estado do Rio queria fazer com a União, chamaram o procurador da Fazenda Nacional responsável pelo caso na época e disse: mas a operação não é assim, é A mais B, é mais simples? E os servidores disseram:
Ué, mas a Procuradoria da Fazenda Nacional já não disse que esse tipo de operação não tem problema? Disse. Bom, então por que vocês não querem fazer? A reunião terminou e depois nada foi feito. E a gente soube por que nada foi feito. Porque metade dos servidores que estavam naquela sala tinham respondido a um processo no Tribunal de Contas da União e já tinham decidido entre si que não iam definir mais nada. Qualquer coisa eles iam enrolar. Porque é sabido que quando a gente tem um problema qualquer, a gente pode dar um encaminhamento positivo, ou seja, resolver, a gente pode dar um encaminhamento negativo, dizendo não está indeferido, não vou decidir não resolver, ou a gente pode enrolar. Na administração pública, em especial no direito ambiental, é possível enrolar de formas muito sofisticadas. Você cria um grupo de trabalho, aí não decide aquilo, faz mais uma audiência pública, aí decide que é melhor fazer audiência pública no outro lugar também para ouvir melhor, enfim, vai empurrando esse assunto. Mas é importante deixar claro que, se embora esse fenômeno já ocorra em toda a administração pública brasileira, ele começou e ele sempre teve mais intensidade na área ambiental. E eu vou tentar explicar o porquê. Na minha opinião, isso ocorre porque existe alguma série de áreas, se eu fosse usar o jargão jurídico, eu diria de bens jurídicos, que são super sensíveis. E aí, dentre esses bens jurídicos super sensíveis, a gente tem o meio ambiente, a gente tem a proteção da infância, a gente tem a luta contra a corrupção. Todos esses bens, todas essas lutas, são lutas que movimentam muito a sociedade. E o que aconteceu no direito brasileiro a partir da década de 80, 90? Foram começando a se criar sistemas redundantes de proteção desses bens jurídicos. Vou dar um exemplo. A luta contra a corrupção sempre foi feita por meio do direito penal. Mas aí, depois criaram também lei de improbidade administrativa, lei anticorrupção, depois a responsabilidade administrativa tradicional. Então, hoje é possível que um sujeito que cometa um ilícito chamado cometer fraude em licitação, ele pode ser punido administrativamente, ele pode ser punido criminalmente, ele pode ser punido com base na lei de improbidade administrativa, ele pode ser punido com base na lei anticorrupção. Isso também aconteceu no direito ambiental. O direito ambiental é uma matéria eminentemente administrativa. O direito ambiental depois se considera que ele saiu do direito administrativo, que ele tem uma independência própria, mas sempre foi uma matéria em que as pessoas, os ilícitos eram tratados na esfera administrativa. A partir de 98, com a Lei 9.505, a gente tem uma forte criminalização da matéria. Hoje é possível também aplicar a lei de improbidade dentro dessa área ambiental. Bom, então é importante a gente ter visualizado essa característica, né? Esses bens jurídicos super protegidos que parece que justificam qualquer excesso na proteção. Isso fica muito claro para quem trabalha na área ambiental, mas para quem não trabalha na área ambiental, isso fica muito claro com os excessos da Operação Lava Jato. Quer dizer, o que é a Operação Lava Jato? Combate à corrupção. Bom, combate à corrupção? Então vale tudo. Prisão preventiva por 2 anos, promotor conversando com o juiz e passando os tratados, tudo isso vale a pena. E se você disser que não vale, provavelmente é porque você deve ter alguma coisa aí e tal, não entendeu bem, enfim. Então a gente passa a ter um jogo absolutamente maniqueísta. Bom, esse jogo maniqueísta também se reproduz na área ambiental com muita força. A área ambiental, você ou é pró-ambiente ou é você contra-ambiente. É claro que isso é uma enorme bobagem. E eu aprendi isso na minha carreira profissional. Eu sou advogado do órgão ambiental. Vai ter situações em que eu vou defender a validade da licença ambiental contra alguém que quer invalidar essa licença. E vai ter situações em que eu vou defender a atitude punitiva correta do órgão ambiental. Mas o que eu queria salientar é que esse maniqueísmo ele parte do pressuposto que não fazer, ou seja, que eu impedir uma ação, sempre é positivo. E, de uma maneira absolutamente rasteira, isso parece certo. Quer dizer, o comportamento de quem é pró-ambiente é sempre impedir algo, impedir um licenciamento, impedir que uma área seja desmatada. Bom, só que a vida não é tão simples assim, nem no direito ambiental. Quer dizer, esse posicionamento maniqueísta, do ponto de vista jurídico, ele já está errado.
Porque, pela Constituição, a gente tem que levar em consideração outros valores também, a necessidade de desenvolvimento, de criação de empregos. Mas, mesmo do ponto de vista maniqueísta, esse comportamento causa efeitos muito danosos. Por quê? Porque, várias vezes, para proteger o meio ambiente, eu tenho que fazer algo. Eu tenho que limpar o leito do rio, eu tenho que botar rede de saneamento dentro construir rede de saneamento, eu tenho que fazer a regularização fundiária de unidade de conservação, e vários outros exemplos. E quando você pega essa atitude de tudo que o poder público faz é ruim, eu parto do pressuposto que é feito ladrão, e bota também na área ambiental, a gente tem esses efeitos muito nefastos. Mas alguém me perguntou uma vez, espera aí, você está falando do medo na administração pública, não é bom que o servidor público sinta medo? E essa é uma pergunta importante que deve ser respondida com atenção. E a resposta imediata é, depende do tipo de medo. E eu vou explicar. Não há dúvida nenhuma que pegar dinheiro da repartição, que pegar um bem, um carro do órgão ambiental e usar para um fim particular, ou que pedir dinheiro para o empreendedor para aprovar alguma coisa, é um crime, não há dúvida sobre isso. Ninguém razoavelmente tem dúvida sobre a criminalização, a reprovabilidade desse tipo de conduta. Então, se o servidor ambiental, como qualquer outro servidor, deixar de praticar esses atos porque tem medo, eu vou dizer, esse medo é altamente positivo. Muito bom, é isso mesmo. Eu quero que ele morra de medo de ser preso por causa disso. Esse não é o problema. O problema é quando o servidor público tem medo, não de praticar um ato cuja ilicitude é evidente, mas de praticar um ato que, na visão dele, está correto, que, na visão técnica, está correto, que, às vezes, na visão do órgão jurídico que aconselha aquele órgão, está correto, mas que, na visão do promotor daquela comarca, não está. E, às vezes, não está nem tanto porque ele tem analisado juridicamente com cuidado a matéria, mas simplesmente porque tem uma ONG atrás dele dizendo que quer inviabilizar aquele empreendimento, doa a quem doer. Então, esse tipo de situação que acontece no direito ambiental, mas acontece também em matéria de licitação e contrato, dúvidas razoáveis para saber se um gestor pode contratar por dispensa de licitação numa situação emergencial. São situações que você tem uma dúvida razoável. Pois bem, em nenhum país do mundo, em nenhuma democracia ocidental, melhor dizendo, esse tipo de situação é criminalizada. Nenhum. Só no Brasil. Só no Brasil. E isso tem gerado ações, eu atuo em algumas ações de improbidade, questionando licitações, em que o Ministério Público colocou no polo passivo qualquer pessoa que tenha oficiado no processo. Não colocou só o gestor, não, que assinou, nem o que encaminhou para a assinatura. Colocou no polo passivo o sujeito que fez a pesquisa de preço. Né? Então, assim, há um exagero evidente. E esse exagero também é acentuado na área ambiental por causa do maniqueísmo que existe na área ambiental. Né? A gente está falando aqui também de proteção da atividade dos analistas, mas é preciso lembrar que, muitas vezes, quem está procurando a responsabilidade criminal de um analista está procurando auxiliado por outro analista. Aquele sujeito que deturpou, às vezes, forçou a barra para dizer que ali realmente tinha uma espécie, pegou um estudo de 20 anos atrás e joga no processo para instruir uma ação criminal contra aquele sujeito. Agora, o fato é que não é possível que a administração pública decida sempre com base no medo. Isso gera um resultado que só é positivo para os dois extremos. Isso só é positivo para o agente público efetivamente desonesto, porque para esse tipo de agente já está mesmo na equação dele. Se arriscar, ele vai pedir a propina, ele já sabe o risco que ele está correndo, ele já tirou bem do patrimônio dele, e isso serve, por outro lado, para aquele ambientalista mais radical que não quer um empreendimento adaptado. Ele quer zero empreendimento, nenhum empreendimento. Ainda que depois o resultado de nenhum empreendimento
é que aquele terreno onde não foi instalado o empreendimento que cumpriria todas as condicionantes vai ser invadido, vai virar favela e ninguém vai atirar. A verdade é que ninguém vai atirar. Bom, vamos sair dessa equação. Primeiro com debate, conscientizando com esse tipo de debate, procurando até, chamando o Ministério Público para participar e dizendo, olha, o que vocês estão fazendo, às vezes está tendo esse resultado. Eu estou tendo uma experiência no Rio de Janeiro de um grupo de trabalho relacionado à área de recursos hídricos, do qual participa um promotor, no caso, um promotor excelente, muito razoável, e ele está vendo a dificuldade de se cumprir certas coisas que demandam fazer, que demandam licitação, que demandam... O servidor está na ponta de dizer, doutor promotor, isso ainda não saiu não, porque tem uma exigência criada por um outro seu colega, ou criada pelo Tribunal de Contas, né? Então, a primeira solução é o debate. A segunda solução que foi falada aqui, está muito correto, é diminuir um pouco a discricionariedade, dando quanto mais guias normativos para a atuação do agente, melhor. Agora, a terceira solução é pensar, quer dizer, não é a solução, mas é uma das coisas, é pensar na garantia de que esse servidor vai ter uma assistência jurídica quando for responsabilizado numa ação, embora tenha tomado um parecer ou dado uma licença, com todos os cuidados e com a aprovação do órgão jurídico daquela entidade. E aí tem dois modelos. O modelo de Minas, que também existe no Distrito Federal, e também é um modelo da AGU. É um modelo no qual o órgão jurídico do Estado se responsabiliza pela defesa do agente público. Eu acho esse modelo ruim. Por que ele é ruim? Ele é ruim porque a defesa judicial de uma pessoa deve partir do pressuposto de uma relação de confiança entre ele e seu advogado. As advocacias de Estado não são vocacionadas à representação individual, né? Sobretudo porque o sujeito, vamos dizer, o procurador do Estado, o advogado da União, está num órgão numa semana, na outra ele foi para outro e o outro vai pegar o caso daquele servidor. Isso não costuma ser bom. É melhor ter esse sistema do que não ter nenhum, mas eu acho que esse sistema não é bom para o gestor. O melhor sistema para mim era o sistema do Rio de Janeiro, que infelizmente foi questionado no Judiciário. O Tribunal do Rio considerou inconstitucional, mas isso está sendo objeto de recurso para o Supremo. E qual é o sistema do Rio? O sistema do Rio é o seguinte: o servidor, quando é processado, ele pode pedir para o Estado que pague parte dos honorários do seu advogado, desde que sejam cumpridos alguns requisitos. O requisito é que o que ele tenha feito tenha sido ou previamente analisado pelo órgão ambiental, e se não foi previamente, pelo menos que ele não contrarie nenhuma regra aplicável ou nenhuma orientação daquele órgão jurídico ou do órgão ambiental, ou não contrarie nenhuma decisão do Supremo, do STJ ou do Tribunal. Nesses casos, o Estado reembolsa até 4 vezes o valor máximo da tabela da OAB, que é um valor que, se o sujeito não ia poder, talvez, pagar todos os custos do seu advogado, também boa parte deles ia ser pago. A lei é muito cuidadosa, ela diz, olha, se você for, no final, você for condenado a transitar em julgado, ou seja, se o ordenamento jurídico, no final, chegar à conclusão que você cometeu um ilícito, você vai ter que devolver aquilo. Mas você vai ter as condições de se defender. Tá? Bom, infelizmente, essa lei, como eu disse, está sendo aí questionada pelo Supremo, e foi questionada no Tribunal de Justiça do Rio, e os argumentos são engraçados, porque são argumentos de moralidade. Não, é uma imoralidade você gastar dinheiro com um servidor corrupto. Bom, com todo respeito, isso é uma bobagem. É claro que é uma imoralidade gastar dinheiro com servidor corrupto, mas você só sabe se o servidor foi corrupto ou não ao final do processo. No início do processo, após uma análise muito sumária feita pela Procuradoria do Estado, o que você vê é um servidor que tomou uma decisão precedida de um parecer da Procuradoria e que, a princípio, está correta. Né? Então, você partir do pressuposto de que o servidor indiciado ou por réu já é um condenado, isso está tendo um efeito muito ruim. Né? E, embora eu já tenha falado isso no início, eu queria retomar por esse ponto. Eu acredito na boa-fé das pessoas, dos ambientalistas mais radicais, eu acredito na boa-fé das pessoas
que ainda vestem a camisa integral da Lava Jato no combate à corrupção. Eu acredito que elas querem o melhor para o meio ambiente, eu acredito que elas querem o combate à corrupção, mas elas precisam ter muita clareza, que a administração pública brasileira está já parada ou parando. Isso significa que licitação para construir hospital não sai, que licitação para comprar merenda de escola não sai, que licença ambiental de empreendimento complexo não sai porque as pessoas têm medo, e isso é muito ruim, isso paralisa, isso evita que o Estado tome um monte de providências que ele tem que tomar, não só para a tutela ambiental, mas para a tutela de outros direitos, né? Já falei muito, falei rápido, então agora, Marcos, devolvo a palavra aí e depois a gente fica aí para os debates. Obrigado. Obrigado, doutor Rodrigo. Eu não sei se você percebeu, mas eu tinha preparado alguma coisa aqui sobre o caso específico do Estado do Rio, inclusive estou colocando na tela aqui exatamente aquilo que você está comentando aí, né, sobre essa decisão. Tem alguns absurdos nesse acordo. Marcos, Oi, pois não. Já que você mudou, tem um negócio nesse acordo que você botou aí. Do Sérgio Cabral? Pois é. A lei é ruim porque foi proposta pelo Cabral. Não, e o pior de tudo é que a lei não foi proposta pelo Cabral. Essa lei é de antes dele, e a lei que foi questionada foi a revisão da lei. Na verdade, né, a lei que foi primeiro proposta, se eu não me engano, foi no governo da Benedita da Silva, ou na Rosinha, não sei porque eu faço confusão com aquelas datas, mas enfim, eu vou até colocar aqui, porque eu tive o cuidado de estudar isso aí, né, justamente porque tem certos absurdos. Né? Na verdade, a primeira lei foi uma lei de iniciativa parlamentar, mas ela não tinha salvaguarda e ela dizia que o cara só se reembolsava até o limite da tabela da ordem, que era muito pequenininha. A tabela do honorário mínimo é mínimo, é o mínimo que você pode cobrar. E aí eu acho que no governo Cabral foi proposto isso. Agora, você dizer que alguma coisa é imoral porque foi sancionada por um governador que depois foi processado, aí não fica nada de pé. Inclusive, aí até eu queria aproveitar, se os meus colegas me permitirem, uma dúvida que eu tenho aqui, doutor Rodrigo, que quando eu estava lendo isso, eu vi nessa argumentação do acórdão essa questão da teoria do órgão, que diz que a defesa do agente público é entendida muitas vezes como do próprio órgão. Aí eu pergunto para você, doutor Rodrigo, se for levar isso então a sério, o Ministério Público, ou enfim, qualquer órgão que entre com ação contra o servidor, ele também não poderia entrar com ação contra o servidor. Ele, se for levar em conta a teoria do órgão, ele só poderia entrar com ação contra o Estado em si, ou contra o ente federativo para o qual o servidor trabalha. Então tem uma incoerência enorme aqui acontecendo. Quer dizer, a teoria do órgão serve para declarar uma lei inconstitucional, mas não serve para impedir que o indivíduo, né, no seu CPF, o servidor público, seja acionado muitas vezes até criminalmente. Eu fico muito assustado com isso. Eu tomei aqui a palavra e invadi um pouco, mas é porque eu não podia perder a oportunidade. Eu acho que a teoria do órgão é que justifica a lei. Quer dizer, o servidor atua, quando ele atua de boa fé, é claro, ele atua na representação do Estado. Então, se ele fez tudo certinho, mas está sofrendo um processo de responsabilização pessoal, é justo que o Estado, de alguma maneira, se preocupe com a sua defesa. Né? Eu também estava com essa impressão, mas como eu não sou um especialista na área, eu estou aproveitando aí a sua presença para eu chegar à conclusão que eu realmente não estou maluco. Então, muito obrigado aí, por isso já valeu a pena. Bom, desculpa, aí continua a palavra com você aí, Rodrigo. Não, só essas considerações rápidas aí que eu fiz a mais. Eu quero aí ouvir os demais participantes aí, depois abrir para o debate. Né? Bom, então, nessa linha, quem tiver uma pergunta para o doutor Rodrigo, se puder esperar um pouco, eu vou passar a palavra para o meu colega Alexandre Valtric, que também... Eu vou deixar você se apresentar, Alexandre, mas só para dizer que a gente teve um período muito... Eu pelo menos, eu percebi assim, né, muito frutífero, muito bacana, enquanto tivemos lá na ABEMA, né? Inclusive com esse seu colega que está aí atrás ou está na frente, não sei, que é o meu amigo João Pimenta. E, enfim, com certeza você entende, né? Eu acho que para entender o analista ambiental e para entender os problemas que entremeiam aí essa questão
do licenciamento ambiental, só mesmo entendendo o recurso humano, né, que está por trás disso tudo, que é o analista ambiental, e você com certeza teve essa experiência. Então, compartilha com a gente aí seu pensamento sobre isso, aí, por favor. Obrigado. Obrigado, Marcos. Dona Vitória, coisa linda ver a senhora. Já me conhecia? Eu vou tentar tocar no pau aqui para a gente poder realmente usar bastante sotaque, né? Bom, a senhora me fez lembrar, eu tive a honra de trabalhar com a dona Ivone, que foi a funcionária 03 da Fátima. Ela foi funcionária, ela é funcionária, porque ainda não parou de trabalhar desde 1976. E está lá ainda nativa trabalhando. Então, são pessoas assim que fazem a história dos órgãos ambientais. E é bom que a gente possa sempre estar bebendo da fonte. Né? Então, só por isso já valeu a pena poder participar. Né? Agradecer o convite aqui do Marcos, porque é um amigo que a gente fez aí nessas lidas de órgãos públicos, dizer que é uma honra. A gente não pôde encontrar com o Germano, mas é um outro cara muito bacana. Agradecer e já me antecipar e elogiar as palavras do Dr. Rodrigo. Quiséramos nós, em Santa Catarina, que a nossa Procuradoria tivesse pessoas que pensam como o senhor. Assim, fico muito satisfeito. Né? E depois da honra que vai ser ouvir o doutor Gustavo e também o próprio Marcos conversar sobre esse tema que que nos é muito caro. Fazer uma menção especial, se me permitir, Marcos, a Cristiane e a própria Mariana que estão aí, né? Então, eu acho que são também pessoas que a gente aprendeu a conviver e sempre muito queridas. Então, é bom quando a gente pode, mesmo estando aqui no sul do Brasil, poder encontrar essas pessoas que são muito bacanas e que a gente teve a oportunidade de conhecer. Santa Catarina hoje está vivendo um dia típico, eu falei isso para o Marcos antes, nesse exato momento, estamos aqui com a Assembleia votando o impeachment do nosso governador e da vice, vamos ter impeachment muito provavelmente do governador do estado e da vice-governadora, doutor Rodrigo. Mas o que diga-se de atípico, Alexandre? Isso não tem nada de atípico. O Rio também. Mas para ver como realmente o negócio no Brasil, como diria, estamos vivendo tempos obscuros. E que nos deixa até para o debate em si, com algumas ações promovidas pela Procuradoria-Geral do Estado, doutor Rodrigo, na defesa dos interesses da pessoa física do governador. Então, é muito engraçado. Santa Catarina não existe nenhum tipo de proteção ao servidor, e depois eu vou contar isso, tentar fazer uma breve história do a gente tem isso, mas do seu governador do estado, a procuradoria, com galhardia, foi ao Supremo, discutir inclusive a constitucionalidade ou não da lei do impeachment em nome dele. Então, são situações assim bem atípicas. Nosso estado ele é muito atípico. Bom, antes, como disse o Marcos, acho que até uma questão de poder me apresentar. Eu tive a oportunidade de trabalhar no órgão ambiental por quase 14 anos, fui procurador jurídico do órgão, antes de ter sido presidente. Em 2014 assumi a presidência, tive a oportunidade de ajudar na transformação da Fundação do Meio Ambiente, o nosso órgão ambiental até então, a Fátima, que surgiu lá nos anos 70 para cuidar de um parque. A Fátima foi criada para cuidar do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. E aí, a doutora Vitória deve ter acompanhado isso nos órgãos ambientais. Quando começou a onda ambiental ali nos anos 80, vamos ver quem é que cuida de verde no estado, porque a gente precisa entregar para alguém essa missão. Aí acharam a Fátima lá, que cuidava de um parque, e aí começaram a despejar toda a questão ambiental, toda a gestão pública ambiental para ela. E ela foi crescendo assim. É um órgão que foi à medida que o tempo foi passando e a importância ambiental foi tomando vulto na gestão pública, ela foi crescendo. E aí, graças a Deus, agora, em 2018, a gente teve a oportunidade de extinguir a antiga fundação, que ainda era um modelo fundacional, e criar o Instituto do Meio Ambiente, o IMA, hoje, que é o órgão ambiental do Estado de Santa Catarina. Santa Catarina é diferente de alguns outros estados, na verdade, são dois. No Brasil, nós não temos Secretaria do Meio Ambiente ainda. Então, tem gente que diz, mas por que isso? Porque é importante, a Secretaria faz política, o órgão ambiental faz gestão.
executa a política. Quando você tem no mesmo órgão, tem que fazer as coisas não funcionam direito, né? Então, é ainda um sonho a ser conquistado. Quem sabe agora, se mudar o governo, a gente não consiga fazer com que isso funcione. Tá? E aproveitando um pouco do que diz o Rodrigo, acho que a gente tem que começar o problema da questão do servidor público pelo que interessa, né? O licenciamento ambiental, o tal do instrumento do licenciamento ambiental, para ser bem objetivo. Se aposta muito no licenciamento ambiental no Brasil, porque os outros instrumentos da política nacional lá de 81 ninguém, né, nunca nem prestou bola, ninguém deu atenção. Nós não temos zoneamento econômico e ecológico no Brasil, nós não temos uma avaliação integrada no Brasil. Fiscalização no Brasil é pífia, a gente fica 10 anos para dar uma licença e reza para nunca acontecer nada, para não precisar voltar lá no local para fazer fiscalização, e aí torce para que todos os meses se juntem os exames de laboratório, se juntem, se cumpram as condicionantes, às vezes uma licença com 60 páginas, aí a gente torce para que realmente cumpra, para que não aconteça nada. 4 anos depois o cidadão vai lá renovar a sua licença, aí você vai fazer o trabalho burocrático de olhar para ver se ele cumpriu ou não e renova a licença dele. Essa é a tal da hipocrisia que a gente vive no Brasil. Se apostou no licenciamento ambiental e se esqueceu os outros instrumentos. Educação ambiental, né? Doutora Vitória não vai me deixar mentir. Se lá nos anos 80 se tivesse efetivado em todos os níveis e graus, como diz a legislação e a própria Constituição de 88 depois veio reafirmar, a gente já teria hoje pelo menos umas 2 gerações aí de pessoas que têm o viés ambiental na cabeça e talvez a gente não precisasse perder tempo licenciando, né? Porque a consciência estaria formada. Mas a gente não teve isso e se apostou no licenciamento ambiental, né? Nos anos 90 isso tomou vulto, né? No início do século agora mais do que nunca, e não é diferente, né? Hoje se perde muito tempo na burocracia de um licenciamento ambiental, né? E pouca, né? Ou quase nada, a demanda que se tem de poder analisar como é que se faz um bom licenciamento, quais são as práticas, as instruções normativas, né? Aqui em Santa Catarina a gente tem um viés, graças a Deus, no órgão ambiental, de tentar o tempo todo estar modernizando, né? Nós temos instruções normativas para quase todas as atividades que são licenciáveis, então o beabá fica muito mais simples. Mas, ao contrário, também nós passamos por algumas dificuldades. A dificuldade, por exemplo, em relação à questão do serviço público, que eu acho que não é diferente no Brasil inteiro. Nós vamos conseguir resolver o problema do serviço público ambiental, principalmente da segurança que os analistas devem ter para poder fazer o seu trabalho bem feito, quando, primeiro, o Poder Executivo entender que o órgão ambiental é um órgão de primeira classe, não de segunda, né? Porque normalmente quem dá licença é tratado como se trabalhasse num órgão de segunda classe, né? Ele nunca está entre as carreiras essenciais do Estado, né? E são pessoas que, querendo ou não, talvez tenham, se não igual, até muito mais capacidade, às vezes, de pessoas que estão em primeira classe. Quando a gente fala em primeira classe, aquelas carreiras que a Constituição coloca. Então, se esquece, às vezes, de se dar o valor devido ao funcionário ambiental, e quando se fala em valor devido, primeiro é a remuneração adequada. Segundo, a possibilidade, como foi falado pelo colega de Minas Gerais, de poder estar sempre fazendo com que ele se aperfeiçoe, né? Aqui em Santa Catarina, em 2017, a gente criou a Academia do Meio Ambiente justamente para isso. Esse ano ela foi implementada de forma efetiva, fazer com que haja qualificação. Com isso, você vai trazer segurança, você vai trazer possibilidade para que o técnico vá, às vezes, fazer o enfrentamento dos inúmeros órgãos de fiscalização que surgiram nesses últimos tempos. Quando eu entrei no órgão ambiental, a gente não ouvia falar de Tribunal de Contas no meio ambiente. De um tempo para cá, o Tribunal de Contas interfere até no licenciamento. Ele questiona o processo de licenciamento. Então, antigamente, nem se imaginava. O Ministério Público faz, às vezes, de licenciador em muitas situações. Alexandre, Eu? você me permite uma parte? Lógico. Já que aqui estamos debatendo, mas você falou aqui do Tribunal de Contas, eu vou te dizer, hoje eu recebi um telefonema da colega minha, procuradora-chefe no INEA, dando conta de uma decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio, que analisa o contrato do órgão ambiental com uma agência de águas e trata como se fosse um contrato com uma OS, para considerar que o modelo é errado. Então, nós vamos ter um trabalho para explicar, enfim. Mas o resumo bota numa caixinha diferente, tem nada a ver
contrato de OS, que é um modelo realmente questionário, pegam algo que é do sistema de recursos hídricos, contrato com a agência de água e desmontam. Como está tudo ruim. Só para dar um exemplo concreto de hoje, de uma interferência sem o devido preparo, sem o devido conhecimento do órgão acerca da especificidade da área ambiental. Desculpa a interrupção, mas eu achei... Não, mas isso vem em conta que a gente está falando. O Tribunal de Contas nosso aqui, de semana passada, abriu, né, um procedimento para fazer a avaliação da situação da bacia hidrográfica da Lagoa do Peri, aqui da região da Lagoa do Peri, que é quem fornece água para a ilha de Florianópolis. Eu não sei se isso é missão do Tribunal de Contas, né? Agora nós vamos ficar aí tendo que entender como é que vai funcionar. Mas não tem, é o mundo que a gente está vivendo. Quando a gente assumiu a presidência lá em 2014, porque vínhamos da Procuradoria, eu sou do tempo que a Procuradoria da Fátima fez a defesa de uma operação que ficou conhecida no Brasil inteiro, a tal da Operação Moeda Verde, que trouxe muito desgaste, trouxe muita coisa ruim para o Serviço Público Ambiental do Estado, e que há 2 meses atrás, 1 mês e pouco atrás, literalmente, ela se encerrou. E qual é o resultado prático de 51 pessoas que foram indiciadas na época, investigadas, presas? Nenhum. Ela simplesmente se encerrou sem nenhuma condenação efetiva. Só que o prejuízo que causou à sociedade e o prejuízo que trouxe para o próprio órgão ambiental demorou quase 2 décadas para poder recuperar. A gente teve colegas na época que foram presos, que literalmente pararam de trabalhar, que entraram em depressão, que a família se desfez, você tinha vergonha de chegar em casa e dizer que trabalhava no órgão ambiental, que o teu vizinho te olhava assim e dizia, isso aí trabalha no órgão ambiental é corrupto. As pessoas para trocar o carro ficavam com medo, mesmo carro financiado de 60 vezes a pessoa ficava com medo. E então, quando a gente assumiu a presidência do órgão, qual foi o primeiro ponto que fez? Na época, o João era o procurador, Marcos. A gente pediu para fazer um levantamento. Faz um levantamento aí para ver o que a gente perde de tempo respondendo a órgãos de fiscalização. E esse número eu tenho na minha cabeça até hoje, 42,3%. Era o número de horas, do percentual de horas de serviço que o órgão ambiental perdia respondendo a órgãos de fiscalização. E aqui eu estou falando tudo. Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil, Ministério Público Federal, e os demais órgãos que fazem esse tipo de trabalho. Com esse número, o que eu fiz na época? Eu publiquei no Diário Catarinense, que era um jornal de grande circulação, saiu na capa do diário. O órgão ambiental perde quase metade do seu tempo respondendo. Resumo da ópera, 2 dias depois recebemos um telefonando do Procurador-Geral de Justiça que isso estava errado, que não podia ser assim, vamos fazer uma reunião. E fizemos uma reunião histórica, eu acho, onde a gente colocou todos os promotores de justiça do Estado que trabalhavam com a questão ambiental, os gerentes e diretores do órgão numa mesma sala, ficamos da 1 da tarde, saímos de lá de noite debatendo. O que eu posso tirar dessa experiência? É que com o Ministério Público Estadual a gente conseguiu ter contato e ter bastante aproximação enquanto eu fui presidente. Durante 4 anos e meio, praticamente, a gente sempre teve um bom convívio e continua tendo até hoje com os promotores de Estado. Ao contrário do Ministério Público Federal, que infelizmente aqui em Santa Catarina é um caso à parte. Mas eles entenderam o papel, ficou mais fácil deles entenderem o papel do nosso servidor, porque, primeiro, é um servidor que é altamente qualificado, mas que é altamente mal remunerado. Então, isso é um problema que vai ter que ser resolvido. Nós não estamos vivendo um período onde se pode falar em questão de melhoria salarial para servidor público, parece até um pecado falar isso, mas essa é uma situação que nós vamos ter que estar resolvendo. Por quê? Porque isso causa, sim, o Marcos pediu para falar sobre o êxodo, causa muito êxodo no órgão ambiental. Quem vai para o órgão ambiental, quem vai trabalhar no órgão ambiental, o primeiro é um ambientalista convicto, sai da faculdade empolgado, vou salvar o mundo, a partir de hoje ninguém mais corta árvore, a partir de hoje não se pode mais fazer tratamento, ter que canalizar curso d'água para fazer tratamento de esgoto, porque o mundo não é assim, e essa ideologia é bacana, e é assim que tem que ser mesmo, as pessoas saem das universidades e vão fazer concurso para o órgão público. Quando cai no órgão público, tem que assinar licença ambiental, muitas vezes com dor no coração. Aí tem 2 alternativas, ou sai e a remuneração não ajuda a ficar,
né? Ou fica, e aí fica contrariado e acaba se frustrando, e a gente acaba perdendo uma mão de obra positiva. Aí tem que fazer a transferência. O nosso órgão aqui, no caso, ele também cuida das unidades de conservação, e você transfere para as unidades de conservação. Em 2011, a gente fez um concurso público aqui, Marcos, e o êxodo, em um ano, nós perdemos 50% dos servidores. Por tudo isso que eu estou falando, essas mazelas, e porque naquela época a economia estava bombando, né, as pessoas ficavam 6 meses no órgão ambiental, aprendiam a fazer licenciamento ambiental e iam trabalhar fora. Então, nós perdemos praticamente todo o concurso de 2011, né, com o êxito. Não deu um ano, o pessoal, todo mundo pediu exoneração e saiu. Em 2013 foi feito um concurso, o pessoal chamado em 2015, ali no final de 2015, já melhorou um pouquinho, infelizmente, porque o Brasil, a economia já não estava tão boa, então as pessoas ainda preferiam ficar no serviço público, com toda a garantia que elas possuíam do serviço público, justamente, né, porque... E agora, recentemente, o órgão também fez mais um concurso. Eu tive a oportunidade de participar do curso de formação dos servidores novos, e a gente percebeu assim o preparo intelectual das pessoas, a vontade que elas têm de ir para o serviço público, e já começa a entender também essa realidade que é bastante significativa. Quem vai para o órgão ambiental, ponto, vai cuidar de licença ambiental. Então, a ideologia, aquilo de salvar o mundo, que tem que ser um pouco repensado em relação ao fato de você vai ter assinar licença. E esse é um ponto. Outro ponto, acho que, em cima do que o doutor Rodrigo coloca, Santa Catarina, a gente lutou muito. Projetos de leis, na época que a gente estava no órgão, foram apresentados 3 na Assembleia, para justamente fazer isso que o Rio de Janeiro tem, que o órgão do Estado, a Procuradoria, no caso, assumisse o encargo de fazer a defesa do servidor, quando ele não tem, né, não tivesse participado de nenhum ato ilícito na formulação de um parecer, na emissão de uma licença. Isso nunca foi para frente, está lá, na Assembleia Legislativa até hoje. Paralelo a isso, a gente foi tentar fazer convênio com a Defensoria Pública também, né? E aí esbarrou na questão da própria lei de criação das defensorias públicas do Brasil, tem a questão da hipossuficiência, né? E normalmente o servidor ganha mais de 3 salários mínimos, então não dava para fazer também. Aí, uma terceira alternativa, fomos para a OAB, sentamos, negociamos com a presidência, vamos encaminhar isso dentro da OAB, para que a OAB pudesse auxiliar a fazer a defesa dos servidores públicos quando isso acontecesse, já que a crítica era que isso gerava morosidade. Depois de um ano dentro da OAB, recebemos um parecer, por incrível que pareça, da Comissão de Meio Ambiente, dizendo que não dava para fazer isso, que a OAB, se ela fosse fazer, teria que ser pro bono, porque não daria para se fazer esse tipo de coisa, porque a Defensoria Pública no Estado não iria reembolsar os valores que são devidos aos advogados. Então, é muito difícil você trabalhar com essa lógica, né, pelo menos aqui no nosso estado. Então, quando a gente vê estados como o Rio de Janeiro, que tem uma lei, né, e essa lei é discutida do ponto de vista de alguém que cometeu um ilícito lá atrás, e por consequência disso, ela deixa de ter aplicabilidade, fica bem complicado, né? Imagine agora aqui no estado, se o governador foi impeachmentado, né, toda a legislação que ele fez nos últimos 2 anos, ela vai deixar de ter validade, porque foi ele que fez. Então, é tudo muito difícil. Mas o que é importante a gente tirar dessa lógica? Primeiro ponto, nós temos que repensar essa questão da aplicação efetiva da nossa política nacional de meio ambiente, incentivar a questão dos outros instrumentos de política, não ficar só no licenciamento ambiental, e a sociedade tem que começar a debater isso. Ela tem que debater que não pode só apostar no licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental já se mostrou, né, um instrumento que sozinho não dá conta, né, de cuidar do meio ambiente como ele merece ser cuidado, como a Constituição diz e como a própria legislação diz. Segundo ponto, a pirotecnia dessas operações em órgãos ambientais, né, elas têm que parar, porque isso assusta, isso amedronta. Assim, inúmeras vezes eu ouvi de servidores: eu não vou assinar, eu não vou fazer, quem é que vai pagar meu advogado, por que eu tenho que fazer isso? Eu prefiro não participar desse processo, porque o promotor não quer, porque é muito complexo, isso tem que ser construído. E como é que se constrói isso? Fortalecendo o órgão. Eu já fui em audiência acompanhando o servidor, que o servidor perdeu por culpa do cargo, né, da nomenclatura do seu cargo.
porque a gente estava numa discussão e eu ouvi de um juiz o seguinte, essa pérola: mas esse servidor do Ministério Público, né, ele é um analista técnico, e o nosso técnico aqui até então tinha o cargo de técnico de controle ambiental. Então quer dizer que o cidadão é analista, ele sabe mais do que o técnico de controle ambiental do órgão. E a audiência, ela foi por esse caminho. E aí aquilo que o funcionário do Ministério Público disse passou a ser verdade. Então, esse tipo de situação nós temos que rever. Acho que é o primeiro ponto. Segundo ponto, a questão de melhoria, sim. Quanto melhor você remunera, mais possibilidade você tem que o servidor possa buscar aí as suas né, melhorias acadêmicas, profissionais, e você tem que dar essa chance. Terceiro ponto, mostrar que o órgão público ambiental é um órgão de primeira, não só um órgão de segunda nem terceira. Eu acho que esse é um papel importante, inclusive, da própria BEMA, dos órgãos que fazem, que usam essa lógica de congregar ideia de uma mesma matriz para o Brasil inteiro. Nós temos um instrumento de política ambiental que ninguém fala, Sistema Nacional de Informações, né? Sistema de Informações Ambientais, está lá na Lei 6938. Que sistema é esse que até hoje não surgiu? Como é que nós vamos poder construir isso? Então, são situações que parecem ser complexas, mas que não são de difícil resolução. Tem uma situação muito clássica, nós estamos agora passando pelo projeto de lei de alteração, ou da criação, né? Alteração, a gente altera o que existe, né? E cria o que não existe. Na nossa Lei Geral do Licenciamento, e está se discutindo muito se vai tirar ou não o parágrafo único do artigo 67 da Lei de Crimes Ambientais, crime culposo, servidor público por crime culposo. Porque ele foi imperito, imprudente, negligente quando deu um parecer. E isso todos os dias aí a gente vê profissionais sendo processados por isso. A velha guarda aqui da Fátima é difícil, é raro, quase improvável que nenhum servidor, pelo menos um processo na vida, não tenha respondido. Tem muita gente que está indo se aposentar agora e que a aposentadoria não sai porque ele ainda está discutindo o processo na justiça. Então, são essas situações que a gente tem que repensar. E como é que vai fazer isso? Com ações como a do Rio de Janeiro, né? A questão de uma legislação que possa ajudar o servidor, que possa fazer com que ele tenha a sua segurança, ou a segurança de que aquele pequeno patrimônio que ele vai juntar, às vezes depois de 40 anos de trabalho, aquilo fruto do seu dia a dia, de andar no mato, porque a gente às vezes esquece, mas é o servidor que vai para dentro do mato, para fazer vistoria, para fazer acompanhamento, para fazer fiscalização, que aquele patrimônio lá no final da vida dele não vai ser gasto para pagar advogado. Isso aí é um equívoco que a gente tem que repensar. Então, acho que, Marcos, eu fico por aqui e estou à disposição aí para a gente poder continuar batendo esse papo, mas sempre na ideia de que a gente tem que acreditar assim, órgão ambiental é órgão de primeira e está na hora de ser reconhecido pelo país inteiro. Isso aí. Obrigado, Alexandre. Sim, como eu... Ok. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Gustavo Filgueiras, eu atuo na área criminal aí já tem quase uns 30 anos. Queria agradecer ao Marcos aí pelo convite, em primeiro lugar. Saudar aí as falas, além do Marcos, dos colegas que deram e no alto nível se desenvolvendo essa preocupação, essa convergência, né, de preocupações com relação à segurança do trabalho do servidor ambiental, do gestor ambiental. A questão aqui no Rio, dos casos que eu trabalhei, a gente não tem como não falar do Ministério Público, né? Porque o Ministério Público, pelo menos boa parte do Ministério Público aqui no Rio, e eu fiquei feliz porque a gente acha que é só criminalista também que fala do Ministério Público, mas existem queixas aí das áreas administrativas civil também, porque o criminalista já é quase um cacoete, fica falando do Ministério Público. Mas o fato é que às vezes não fica claro para mim se é uma postura equivocada por ignorância de certos conhecimentos ou se é uma postura mais xiita mesmo. O fato é que boa parte do Ministério Público no Rio adotou um sistema de lidar com os proprietários, por conseguinte, né, com os servidores,
ambiental num clima muito que a gente pode chamar de antagonismo e ameaça mesmo. A gente não vê uma tentativa de cooperar. O Marcos até citou um caso que, justamente porque ele citou, deve estar no campo mais ou menos da exceção. Eu não sei se quando a coisa também chega para o criminalista já está mais ou menos deteriorada, mas eu não tenho como não falar que, na minha maneira de ver, talvez por uma deficiência de formação, essa abordagem à ameaça e do antagonismo é o padrão. A intervenção criminal, o Ministério Público me lembra que ele usa a intervenção criminal em coisas que ele sabe que não é crime, inclusive. Mas eu tenho a clara impressão que ele sabe que não é crime, aquele promotor sabe, mas ele sabe o efeito que aquilo tem para os fins que ele talvez almeja conseguir. Ele sabe o efeito que tem nas pessoas e que, de certa forma, é a tônica de todo esse seminário que estamos falando aqui. De certa forma, é a tônica do que falou aí o doutor Alexandre, o Ligo, do Marcos também, que desde o início está tocando nesse ponto. Eu até separei para falar de um caso em que eu acompanhei um cliente que era um analista do INEA, não me lembro se ele era geógrafo ou oceanógrafo, em que houve um momento que era um terminal em que tinha uma série de pareceres de multidisciplinares, isso, em que chegou a um ponto de ameaças judiciais e ameaças do público, em que, se eu não me engano, 8 a 10 analistas fizeram um documento dizendo o seguinte, eu até que o finalzinho que eles escreveram, que eles não iam mais prosseguir naquele licenciamento, não dar nenhum estudo, e aqui abre aspas, pelo princípio da segurança jurídica e imprevisibilidade das decisões judiciais. Esses funcionários entendem que não há condições de prosseguimento. Eles, 8 ou 10 analistas, juntaram aquilo, chegaram para o superior deles, não temos condição de trabalho. Então, isso que foi muito bem pontuado pelos colegas que me antecederam. Eu só quis dar esse exemplo da vida real aqui no Rio, que o doutor Rodrigo até falou, né, que a caneta para, porque simplesmente eles não têm nenhuma confiança, seja de que aquilo que eles estão fazendo não vai ser considerado uma improbidade administrativa, seja agora no Rio também com esse problema de ter caído a lei, que eles vão poder atender adequadamente, caso isso se torne, com a grande chance, né, que isso tem de ser julgado. Por que isso acontece? Uma parte, eu acho que é uma opinião minha de formação do Ministério Público mesmo, de cacoete do Ministério Público. A outra parte, eu acho que também tem um tipo de legislação que a gente chama, no criminal, no jargão, de tipos abertos, que eles permitem uma elasticidade de vida, eles permitem que você consiga englobar, não vou dizer quase qualquer coisa, mas qualquer coisa que saia um pouco do que eles acham que é o certo, pode encontrar o seu crime, pode encontrar o seu tipo penal naquela lei. São tipos penais em que isso não era para acontecer, né? Para quem eventualmente tem curiosidade penal aí, sabe que um crime ele tem que ser descrito no máximo de detalhes possível e da maneira deixada possível, porque se você faz um crime e esse tipo de crime pipoca na área ambiental com muita bom, em que ele permite várias interpretações, isso pode ser manipulado. Às vezes não vai ser usado quando é para ser usado, às vezes vai ser usado quando não é para ser, e às vezes vai ser instrumentalizado, que é o que eu acho que o Ministério Público usa, porque você, por outro, é simbólico de tranquilizar o funcionário. Em geral, ele nem vai. Talvez não tenha no Rio condenações, alguém cumprindo pena, talvez, não sei, tem muita gente aqui, talvez alguém saiba. Deu uma perguntada com outros colegas, sabem de alguém. Tem muita gente sendo processada, tem muito inquérito, mas, de certa forma, o Ministério Público, às vezes, ele sabe que aquilo não vai dar em nada. Só que, para quem foi processado, o prejuízo, o constrangimento vem desde que instaura o inquérito, desde que você inicia um processo. O prejuízo e o constrangimento já estão estabelecidos.
o fato de que depois a pessoa venha a ser dissolvida, o inquérito venha a ser arquivado, o medo daquele funcionário e o efeito que isso vai ter nos outros funcionários, ele já está estabelecido. Né? A simples existência do inquérito é uma investigação. Esses inquéritos aí, já que o Marcos tomou ativo aí já, porque eu perguntei para ele, eu posso falar que eu advoguei para você? Acho que houve por bem perguntar antes. Mas foram 3 inquéritos, pelo menos, foram todos arquivados, felizmente, senão a gente, eu acho que nem abordaria aqui, né, Marcos? Mas o fato é que foram todos arquivados. Talvez eu nem tivesse aqui. Talvez eu nem tivesse aqui. Pois é, aí a coisa fica negativa. Mas o fato é que foram pelo mesmo delito, que é aquele artigo 10 da Lei 347, que deixa eu ver rapidamente aqui, mais ou menos, olha, a pena de 1 a 3 anos, né? É pena de simples, não é uma peninha simbólica de juizado especial criminal, não. Que é a recusa ou retardamento ou omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura de ação civil. Ou seja, você recusar qualquer informação ao Ministério Público, poderá ser ou vai ser para a proposição de ação civil pública. Nunca é isso. É isso na prática. O Ministério Público, não sei como é que é no estado do doutor Alexandre, mas ele deixa um monte de inquéritos civis. A impressão que eu tenho, Marcos, é que cada procedimento que vocês têm lá dentro, existe um inquérito civil do Ministério Público correndo em paralelo. Esses inquéritos ficam anos abertos. De vez em quando eles oficiam alguma coisa. Às vezes eles deixam 3 anos o inquérito deles e oficiam um órgão e querem uma informação informação essa que não é uma coisa de cima, não, é uma informação que depende de diligências e tal. Todos esses inquéritos foram a mesma coisa. Inquéritos civis públicos assim, longevos, instaurados há 5, 6, 7, 8 anos, eles ficam oficiando. Eles antes nem oficiavam, pelo que eu entendi, nem sempre era o presidente do INEA. Por que eles passaram a oficiar o presidente? Porque ele imaginou que oficiando o presidente, a coisa anda, né? Eu vou obter a resposta que eu quero, do jeito que eu quero. Você vê, não é um procedimento que esteja ali realmente para fazer uma ação civil pública. É uma plataforma de onde eles podem ficar, seja lá o que eles quiserem. Então, primeiro, já está meio errado isso. É um procedimento que já não tem muito fundamento, ele fica eterno e serve para esse tipo de coisa, para ficar oficial. E você tem um tipo penal terrível, porque dá ao Ministério Público a chance de escolher quem é o, entre aspas, futuro. E como ele simplesmente fala o seguinte, um dos núcleos do tipo é você retardar ou omitir dados técnicos. Esse retardar não tem o prazo. Então, por exemplo, se um órgão do Ministério Público manda para um determinado gestor que ele quer em 30 dias, o retardamento é 30 dias. O outro acha que é 60 dias, você responder depois de 60 dias, se o outro achar que é 90 e por aí adiante. Isso que eu quis dizer com um tipo aberto. É um tipo que permite ao Ministério Público manipular quando a demora vai ser crime. Então, para o de Nova Iguaçu, é crime em 30 dias, porque ele oficiou pedindo que respondesse em 30 dias. Para o de Duque de Caxias, é 60 dias. Ele acha que tem que responder em 60, senão é crime. Cada um é como se fosse uma ilha, né? Cada público dos diferentes órgãos ambientais, de cada núcleo, de cada município, ele é uma ilha. Cada um vai ter um entendimento do que vai ser essa recusa. Então, você imagina o grau realmente de insegurança que isso causa no funcionário público, que fica lá, fora o que já foi dito aqui com relação à enorme demanda. A nossa defesa mostrar que são milhares de requisições, não só do Ministério Público, né,
A gente também juntou isso na defesa, que foi uma das coisas que ajudou o promotor que depois assumiu a arquivar. São milhares de demandas diárias. Então, ele escolhe o que ele vai considerar recusa e ele vai poder escolher quem é o réu. Ou seja, é quem para ele mandou o ofício e não respondeu. Então, o absurdo disso fala por si só. A insegurança que isso causa ela é evidente. Num dos casos, fazendo uma parte aqui, fazendo até um link com uma coisa que o doutor Rodrigo, que às vezes a testemunha de acusação, vamos dizer assim, é um outro analista, em um outro processo, quando eu fui acompanhar o meu cliente num desses procedimentos de investigação criminal do Ministério Público, então isso eu presenciei, estava lá acompanhando. Ele era um analista do INEA e havia um claro intuito, uma intenção do promotor querer fazer dele uma extensão de acusação dos outros colegas do órgão. Era uma coisa assim, mas o senhor foi muito pressionado para dar esse laudo? Ele falou, não, eu falava assim, pressão normal, né? Pressão, até deu exemplo, tem pressão de todo lado. A pressão começa a dor, vai para o secretário, né, de meio ambiente, o secretário de meio ambiente vai para os presidentes dos órgãos, vai para o chefe. Em mim, eu também pressiono de volta. O promotor queria, falando assim, ficar tranquilo, aqui você vai ter proteção, pode falar. O meu cliente, graças a Deus, é uma pessoa muito correta, não entrou nesse jogo. Eu fico pensando uma pessoa, talvez, com medo, não vou nem dizer com a cabeça fraca, uma pessoa com medo, achar que aquilo que o que eu vi, achar falando aquilo, ele vai gozar a chance daquele promotor. Ele pode dizer, realmente, eu fui muito pressionado. Uma coisa que é vazia você falar que foi muito pressionado, mas o Ministério, dentro de um procedimento de investigação criminal, vai tratar aquilo como, opa, olha aí, olha o indício. Então, é uma abordagem realmente completamente equivocada, completamente errada, que movimenta a justiça criminal, como nesses 3 inquéritos que serviram para intranquilizar o Marcos e um monte de outros servidores, que felizmente foram arquivados, mas que causam o constrangimento e o prejuízo. Claro. Como o espaço é curto, falar muito, eu até estava pensando com o Marcos depois fazer um artigo falando, para a gente publicar alguma coisa que tem artigo por artigo dentro desse risco. Eu vou falar pelo menos um pouco do artigo 69A da Lei 9605, porque esse, então, ele tem um enorme, porque ele elaborar ou apresentar no licenciamento, qualquer procedimento, do laudo ou relatório ambiental totalmente falso, totalmente falso, totalmente falso. Você já começa aquilo que eu falei, já fica sujeito à interpretação, inclusive por omissão. Então, em tese, é crime você elaborar um laudo, um licenciamento, parcialmente enganoso por omissão. Isso no direito penal, porque é um crime conforme aceita de forma culposa. Então, é como se você dissesse assim, um relatório incompleto, por qualquer razão, pode ser até por imperícia, ou porque você achou que aquele tema não precisava estar, o analista achou que aquilo não precisava constar, ou porque, em imperícia, ele admite já uma interpretação que tem o crime culposo, foi parcialmente enganoso. Isso é um negócio absolutamente escandaloso. Falei, ele na verdade serve uma manipulação. Ele vai servir para o Ministério Público, às vezes, mesmo ele não achando, ele não está convencido que tem crime, mas ele acha que aquela determinada situação precisa dessa pressão e só com essa pressão aquele caso vai se encaminhar da maneira que ele preconiza ou da que ele acha correta. Então, eu vejo, em resumo, acho que é um problema de forma do Ministério Público, tem um cacoete de postura, tem uma parte que a gente tem que trabalhar em nível legislativo e jurisprudencial.
que é uma maneira que, de alguma forma, a gente limite e que essa preponderância de tipos penais, que eles são tão abertos, eles são construídos de uma forma que permitem, se não a condenação, pelo menos que fiquem pipocando uma série de procedimentos criminais, frequentemente com objetivos externos. O objetivo não é aquele, o objetivo é o uso do processo penal para o alcance de um outro objetivo na área administrativa ou civil. Então, Marcos, considerando o tempo, eu encerro por aqui e depois vamos agitar esse artigo aí para a gente falar de uma maneira mais completa desses artigos. Vamos sim. Obrigado, Gustavo. Eu escutando você agora, nessas suas últimas palavras aí sobre o tipo penal aberto, né? Eu acabei percebendo uma coisa bem interessante sobre esse nosso evento. A gente começou com o representante lá do Estado de Minas falando sobre diminuir a discricionariedade do analista para dar mais segurança jurídica para ele. E na outra ponta, nós temos uma discricionariedade absurda para o promotor. Então, assim, é como se nós estivéssemos mesmo numa briga entre Davi e Golias, né? Quer dizer, aquele que tem toda a discricionariedade no mundo para punir alguém, né, para persecução penal, tem todas as armas. E o analista, que cada vez tem menos discricionariedade para tomar suas decisões no seu trabalho do dia a dia, ele cada vez está mais, vamos dizer assim, amarrado, né? Então, mas o promotor não tem consequências, né, Marcos? Não está bonito esse promotor não tem consequência. Mariana está levantando a mão aqui, quer falar também, Mariana? Na verdade eu estou contente de rever várias pessoas aqui hoje, né? Doutor Alexandre, doutor Rodrigo, é sempre um prazer enorme te ouvir falar, excelente, suas colocações sempre. E assim, como a Vitória, como todos os outros meus colegas servidores, eu também, né? Também estou na lista, né, Vitória, dos procurados do Ministério Público, enfim. Os seus colegas de crime. Meus colegas de crime, mas o que eu queria dizer é o seguinte, né? Hoje, mais do que crimes descritos ou definidos, e aí é isso que eu acho que a gente tem que enfatizar, o Ministério Público ajuiza contra nós por divergência de opinião técnica. E aí, assim, é técnico do GAT contra o técnico do INEA. E muitos técnicos do GAT, egressos do INEA, treinados lá. Então, assim, chega a ser surreal a gente achar que, eventualmente, você está trabalhando, né, e elaborando pareceres o tempo todo, para depois um colega, ou um ex-colega, que de uma hora para outra, de repente, saiu da condição de vidraça e foi para pedra. E aí a gente está respondendo criminalmente, né? Voltando lá no que o doutor Gustavo estava falando, elasticidade de interpretação não é elasticidade de interpretação, só vale a do MP, só vale a dos técnicos do GAT. Aí o 69A que vocês estavam discutindo, né? Então quer dizer que o órgão ambiental não pode ter técnico ruim ou fraco? Todo lugar tem funcionário melhor ou pior qualificado. Aí um parecer, um relatório que eventualmente não está completo no olhar do Ministério Público, né? Aí você está lá enquadrado no 69A. E o 10, que a gente discute, né, de atraso para resposta, para propositura de ação civil pública, gente, chega a ser surreal, porque eu acho que eu respondi, não eram ofícios não respondidos, eram ofícios respondidos com atraso. E atraso significa dizer o seguinte, respondido antes da propositura da ação. Ou seja, não tem métrica realmente, né? E, como bem disse o René, eventualmente troca o promotor e ele passa a tratar a promotoria como se fosse um cartório. Então, ele olha lá, o ofício, daí o prazo de X, passou o X, passou a ser crime, né? Então, acho que eu, como servidora, eu olhei uma recomendação recente, que eu acho que vocês devem ter recebido também,
da Corregedoria do Ministério Público e do Conselho Nacional do Ministério Público, que dava uma orientação geral aos promotores, mas tem a autonomia funcional deles, e cada um pensa de uma forma. A gente não tem como garantir que todos eles vão seguir da mesma forma, apesar da recomendação ser boa, né? E ela é recente. Aí eu tenho uma pergunta para o doutor Gustavo, né? E aí o doutor Rodrigo pode me ajudar também, porque assim, depois que caiu a lei, eu não sei se a PGE vai recorrer ou não, né, que garantiria o ressarcimento aqui no Rio, no caso, mas a gente não teria como usar o recurso, porque assim, ele vem discutindo moralidade, vários princípios lá, mas ele fala também que o fato do servidor poder escolher o seu próprio advogado fere a 8666. Mas eu vejo que a 866 tem lá no artigo 13 as suas excepcionalidades de licitação, que traz também serviços técnicos especializados até de advogados. E aí o servidor poderia entrar por esse caminho na hora de, se ele precisar pleitear, ou o órgão teria que fazer uma contratação eventualmente de um escritório que possa trabalhar com a defesa dos servidores, né? Porque assim, eu vou falar para vocês com sinceridade, é que eu sou insistente, né? Porque é chato isso, você recebe 1, 2, 3, você é absolvido, mas aí vem um oficial de justiça na sua casa, você tem filho, vê televisão, vê jornal, é muito chato isso, é porque a gente é idealista, a gente gosta do que a gente faz, a gente é insistente, mas olha, uma hora cansa, não vai ter, eu conheço muitos, tem poucos colegas meus, servidores concursados de ideia, que querem assumir qualquer cargo de chefia ou de gestão. Já está todo mundo amedrontado, ainda que não tenham respondido diretamente ainda, mas é porque eles veem o que está acontecendo no entorno, né? E aí eles não querem passar por isso, e eu acho legítimo que não queiram, né? Porque é muito ruim. Enfim, eu queria a gente tentasse estabelecer um caminho, né, para o Rio de Janeiro, agora que caiu a legislação, saber se a gente eventualmente tem alguma chance de recurso para esse acórdão, né, que saiu, Essa resposta, enfim, eu obviamente vou deixar para o doutor Rodrigo, que vai saber ela responder tanto do recurso, né, com relação. Quando eu fui, no início do governo Sérgio Cabral, eu assumi lá na Procuradoria como subprocurador-geral, e um dos processos que eu encontrei vinha do governo Rosinha, era um ofício assinado por 5 ou 6 secretários de Estado, de meio ambiente, de indústria naval, vários, falando do problema que era servidor público correto, né? Que deu um parecer orientado pela Procuradoria que respondia a processo criminal. E nós fizemos um estudo grande na PGE, pedimos um parecer do agora ministro Luiz Roberto Barroso, na época ele era procurador do Estado, deu um parecer dizendo que era possível tanto o modelo da própria Procuradoria assumir, quanto esse modelo da lei de ressarcimento. Optamos, pelas razões que o doutor Gustavo falou, pelo modelo da lei de ressarcimento, porque eu acho que o modelo da advocacia pública assumir é muito ruim, porque você tem que ter essa relação, o cliente tem que poder ligar para o advogado, enfim, e conversar melhor sobre o seu caso. E aí elaboramos esse projeto de lei. Eu particularmente, trabalhei na redação desse projeto de lei. O TJ, essa decisão do TJ, que declarou inconstitucionalidade, é muito infeliz. Esse argumento da violação da 8666 é um argumento entre outros. Ele não foi o decisivo, não. Para quem tiver curiosidade de ler a decisão, tem um voto vencido de um desembargador que até é professor de direito constitucional, dizendo que vocês estão fazendo uma enorme bobagem aqui, né? A Procuradoria vai levar esse caso ao Supremo. Não é fácil, porque não é fácil. Nenhum caso subir até o Supremo é fácil. A gente vê na televisão os casos que já chegaram ao Supremo. Você fazer o caso chegar não é trivial. Mas nós vamos brigar. A gente sabe desse problema. Esse problema acaba voltando para a PGE, né? As pessoas ficam... o mundo está parado. Eu trabalho com órgão ambiental desde
99, eu tive uma pequena e rápida experiência na FEMA. Conheci, inclusive, esse comitê de normas que a dona Vitória falou. Eu não lembro quem tomava conta, era um engenheiro, eu esqueci do nome dele, mas era um engenheiro que sabia mais de norma do que a grande maioria dos advogados. E nessa ocasião, inclusive, eu tive uma experiência com 3 meses. Eu fui procurar o presidente na época, que era o Axel, e disse o seguinte: olha, o senhor me chamou aqui para eu trabalhar em licenciamento ambiental. Eu passo 90% do meu dia minutando resposta de ofício. Ou o senhor vai achar alguém para fazer isso, ou eu não vou fazer mais nada. E aí, isso em 99, 2000, ele contratou uma advogada que ficava full time fazendo isso, senão eu não ia dar mais parecer em licenciamento ambiental. Então, eu acho que o que está acontecendo com o servidor público é horrível. Eu tenho um orgulho de ser servidor público. Eu acho que o que está acontecendo com o aparelho de Estado é lamentável. Eu digo para vocês, não é consolo, mas, enfim, isso está acontecendo agora com todas as áreas, e isso me faz ser um pouco otimista, porque o problema saiu da esfera ambiental. As pessoas estão falando isso em todo canto. E aí eu acho muito importante a sugestão aí para o Marcos Lima, que faz esses debates, esses depoimentos, é fazer um debate desse, chamar a gente do Ministério Público, tem gente boa, com disposição ao diálogo, mas chamar também as ONGs, sabe? Porque desculpe, talvez eu esteja me alongando. Eu recentemente defendi o Estado num processo, é um processo que questiona uma audiência pública num licenciamento polêmico. O licenciamento é polêmico mesmo, mas o que estava sendo questionado era se podia ter ou não audiência pública. E o autor popular, que é um ambientalista, não vou citar o nome, mas é um ambientalista sério, para ganhar a ação, ele invocou o argumento de que o CONEMA não devia existir, era ilegal. Eu digo, caramba, como é que um ambientalista quer ver reconhecido pela justiça que o único órgão que tem uma participação maior da sociedade é inconstitucional? E a resposta de como é no direito ambiental, aliás, no direito ambiental não, na prática ambiental, tem muita gente que acha que os fins justificam os meios. A gente tem que chamar esse povo, não é só promotor, não, tem que chamar as ONGs para dizer, vem cá, você quer um órgão ambiental sério, que possa dar uma licença com todos os condicionantes, que tenha autoridade técnica e política para dizer não total a um empreendimento quando ele realmente for absolutamente inviável, ou você quer todo mundo com medo? Esse caso é de 2004. Um procurador da República entrou com uma ação, o Estado, o IEF do Estado tinha tomado algumas medidas lá em Paraty e tinha tirado algumas instalações que eram supostamente de caiçaras. Esses caiçaras procuraram o Ministério Público Federal, que propôs uma ação representando os caiçaras, e para invalidar o ato, ele disse que, pela lei de criação do IEF, ele não podia ter poder de polícia. Quando eu peguei essa ação, eu disse, não, eu não estou acreditando, deixa eu ver se eu li bem. O órgão que tutela o ambiente, num caso concreto, quer ver uma sentença que diga que o órgão florestal não tem poder de polícia. Eu digo assim, eu não estou acreditando. Mas é por causa dessa cultura de que vale tudo. No direito ambiental, os fins justificam os meios. Não pode, tem que acabar com isso. Só para pegar um gancho aqui no que o doutor Rodrigo falou, Marcos, a verdade, infelizmente, a gente tem muitos órgãos de fiscalização e muitos representantes do Ministério Público que eles tentam ganhar no cansaço. Sabem que a ação ela não vai dar em nada no final. Eu, particularmente, na vida, esse tempo todo, são raras as exceções que eu nunca vi um empreendimento sair. Se o empreendedor tem vontade, tem recurso financeiro, o empreendimento sai. Ele vai perder aqui, vai ali, mas são raros os que não saem. E aí o que, infelizmente, a gente tem no Brasil é que você tenta ganhar no cansaço. Acontece isso muitas vezes. O papel do órgão ambiental, nesse caso, é fazer isso que o doutor Rodrigo falou. É fazer, aproveitando que a doutora Vitória falou e todo mundo, tentar fazer uma gestão para que realmente as coisas possam acontecer de forma correta. Eu acho que isso é o primeiro ponto. Mas nós não vamos conseguir resolver aquilo que já passou. Tem situações que realmente a gente não vai conseguir resolver. O que a gente tem que tentar então, é construir daqui para frente. É pegar os modelos que a gente já tem, né, doutora Vitória, e aquilo que não der, vamos arrumar. Porque tem muitas situações que a gente tem que repensar. Política Nacional de Meio Ambiente, com todo respeito, ainda está na falácia. A integração entre os entes, isso aí ainda está muito longe de acontecer. Então, de repente, está na hora de a gente repensar, já que está se querendo mexer no modelo ambiental, esse é um aspecto. Foi colocada aqui a questão da contratação, Marcos, só para contribuir. Tem uma lei recentemente agora,
a 14.039, que autoriza o Estado, inclusive, dispensar a licitação para contratação técnica de advogado. Desde que o advogado tenha notório conhecimento, ele entrou naquela questão das dispensas lá da Lei 8.666. Então, é uma possibilidade, não sei se os órgãos vão fazer, mas agora tem uma lei que, assim, definiu a própria advocacia. Só para contribuir com o doutor Gustavo, eu tenho uma tese que é meio maluca, tem gente que ainda não concorda muito, mas eu ainda acho e nunca parei também com calma para fazer uma pesquisa histórica, mas eu ainda acho que o tipo penal do artigo 69A ele não deveria servir para o servidor público, deveria servir do particular para o servidor público. Porque se a gente lê, ele fala em produção de laudo, estudo, né? E o que o servidor público faz é parecer. Então, de repente, apresentar, começar a bater nisso. Discussão, mas tem funcionado, tem sendo processado por 69. Tem. Aqui a gente defende pelo menos uns 3 ou 4. Você foi muito bem, tem essa discussão mesmo, tem toda a razão. Porque se já tem o tipo do 67, eu não precisaria estar usando o 69. Ou ele apresenta informação falsa ou ele apresenta. Ponto. Verdade. Então, é uma discussão para se fazer. Bem pensado, bem pensado. Só contribuir com o Marcos, eu tive, depois de um mês já fora do órgão, eu tive que ir na delegacia de polícia para responder um inquérito, por que eu não tinha respondido, Mariana, um ofício do Ministério Público. Eu já não era mais nem do órgão, mas eu tive que sair daqui a Balneário Camboriú, ou seja, perder um dia para ir lá na frente do delegado para dizer, doutor, só deu uma olhadinha aí quando o promotor mandou que eu não sou mais o servidor do órgão. Daí ele assim, pois eu não olhei, então o senhor junto seu ato de exoneração. Falei, tranquilo. Mas nesse meio tempo eu recebi telefone em minha casa, olha, tem que vir aqui, porque tem um inquérito que você... Aí por quê? Porque não foi respondido a tempo se o órgão iria ou não assinar um TAC, gente. Que se a gente não responde, significa que eu não quero assinar, né? Ponto. Mas mesmo assim, ainda não era... Eu já nem era mais servidor do órgão. Para você não se sentir tão mal, eu fui chamado há 2 meses atrás, eu fui chamado também, já tendo estado 1 ano e meio longe do órgão ambiental. Eu fui chamado para responder, para depor na delegacia por conta de um ofício não respondido. 1 ano e meio depois de ter saído. Eu acho que um dia a gente tem que escrever um livro dessas pérolas da passagem pelos órgãos ambientais. Então, Gustavo, só para o senhor fez da onde que veio? Será que é ideologia? Eu sou de uma família, o meu tio foi procurador-geral de justiça, eu tenho primos, 2 promotores de justiça. Um, inclusive, era promotor de justiça do meio ambiente em Florianópolis quando eu presidi o órgão. Então, imagina a confusão na família. A gente ficou praticamente 4 anos sem conversar. E aqui em Florianópolis, quem conhece Florianópolis sabe, é uma ilha, né? Nós temos 14 procuradores da República lotados aqui. E aí vamos acordar de manhã, Procuradoria da República, numa ilha turística, não tem fábrica, não tem poluição de ar. Só uma rápida Então são 15 ilhas. Então o que fizeram? 3 no meio ambiente, 3. Vamos dividir a ilha, norte para um, sul para outro, continente para outro. Foi isso que fizeram e é assim que funciona. Fora isso, nós ainda temos 3 promotores de justiça. Agora criaram mais uma promotoria só para discutir legislação. Onde é que é a sede dela? É em Florianópolis. Tudo que ela faz contra o órgão reflete no estado todo. Então, se ela ganha em ação civil pública, doutor, que é o que está acontecendo muito, né? O promotor pede uma liminar para suspender lei em ação civil pública e tem juiz dando. E aí, quando dá aqui, por exemplo, no caso, é a capital, se sai a liminar aqui, ela tem reflexo no estado todo, que é um órgão estadual. Então, tem muita coisa que está errada. Interferência de poder, né? Interferência de poder. Por que eles fazem isso? Eu não sei, eu acho que acordo de manhã e diz, olha, o que a gente vai fazer hoje? Não tem muito bandido para prender, vamos pegar alguém e cortar a árvore. E é o que acontece, infelizmente. Com todo respeito, que a gente tem inúmeros amigos aí no Ministério Público, mas tem muita gente boa repensando também essas atribuições. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, cada vez mais fazer com que as coisas funcionem. E só para encerrar, Marcos, para deixar uma passagem, 99% dos servidores que trabalham em órgão ambiental são bons, estão lá para fazer o seu papel. Tem um 1%, como tem em qualquer órgão, no Ministério Público, de vez em quando está estourando coisa aí, né? Na magistratura, né? Tem desembargador que dá carteiraço. Tem gente ruim, tem gente boa, mas no órgão ambiental tem muita gente séria, muita gente boa. É isso, essa visão que a gente tem que passar ali para fora. E aí como é que vamos fazer isso? Reforçando o órgão. Não tem outro jeito.
Bom, antes eu vou passar para você, Alexandre, e eu quero dizer o seguinte: eu adoro esse papo e fico aqui até tarde batendo papo com vocês. Mas, como coordenador do evento, eu tenho que dar o evento por encerrado só para as pessoas ficarem à vontade, porque eu sei que tem gente que não se sente à vontade de sair enquanto não encerra. Eu acho muito legal. E para vocês que quiserem continuar, eu fico muito satisfeito. A gente fica batendo papo aqui até a hora que for, mas só para deixar aqui oficialmente encerrado, né? Para quem quiser, né, ou precisar sair, fica à vontade. Estou vendo a minha amiga Neise aí, que apareceu agora. Bem-vindo, Neise. Mas a gente continua aqui, tá? O Janks também quer falar. Desde o início. Mas aí você, de vez em quando, você aparece. Então, eu só queria deixar registrado oficialmente, a gente encerra o evento. Eu acho que foi muito bom. Eu agradeço mais uma vez a todos vocês que participaram e vocês que foram convidados. Os nossos eventos eles sempre são bons e o tema do meio ambiente sempre acaba levando a gente a ficar mais tempo. E eu estou aqui, vou ficar, e quem quiser ficar pode continuar, mas só para deixar aí oficialmente encerrado, quem quiser sair, ficar à vontade para sair, quem quiser ficar, fica à vontade para ficar. Eu, particularmente, daqui a pouco vou pegar alguma coisa gelada na minha geladeira aí também para ajudar a continuar aqui no debate. E vocês também fiquem à vontade para isso aí. Agora virou happy hour ambiental, tá bom? Estamos aí. Alexandre, Janks, desculpa, Alexandre. O Janks quer falar alguma coisa aí? Ele já estava me pedindo antes. Pode falar, Janks. Lá de Paraty, aluno aí que está... E é o aluno que está sempre nos meus eventos aí. Fala com a gente aí, Janks. Então, pessoal, eu me chamo Janks Carbidala, tenho 23 anos, sou estudante de Engenharia Ambiental do Cefet, Unidade Maracanã. Venho acompanhando o Marcos há um bom tempo também e gosto desses debates, né, das questões ambientais. E realmente, como o doutor Rodrigo disse, Paraty, eu sou nativo de lá, né, e acompanho as situações, as causas. Quem degrada ou quem tem muita condição financeira, que são os grandes empresários, ou aqueles que não têm condição alguma e constrói de forma irregular. Como eu venho criticando o não cumprimento do plano diretor, começando a subir morros, né, em construções irregulares, caso parecido com o de Angra dos Reis, né, que é uma situação gravíssima, vira um problema social grande ali, essas questões. E quando vem uma empresa fazer o processo lá de licenciamento de um loteamento, ela é barrada por ONGs, por pessoas extremistas, né? Então, realmente, essas questões que prejudicam o desenvolvimento não só da cidade, mas de outros lugares, né, em torno do país. Outra questão é que eu vejo a falta de união dos órgãos ambientais, né, com as universidades. Poderia ser realmente mais aberta, como a doutora Vitória disse, o Alexandre comentou também, abrir mais para fazer essa parceria entre os universitários e os órgãos. Dar uma oportunidade dessas pessoas estarem desenvolvendo projetos. Por exemplo, no Cefet eu participo de um laboratório de pesquisa nas questões ambientais, onde há muita produção de conteúdo, se tratando de unidade de conservação, se tratando de recursos hídricos, que podem ser mais explorados pelos órgãos, com o objetivo de aperfeiçoar, melhorar, né? Você vê também assim, o ITA, o IME, que são instituições na área de engenharia renomada no Brasil. Você vê que eles fazem muito isso, eles unem juntos os alunos no desenvolvimento de projetos com empresas de tecnologia de ponta e outras coisas. E você vê resultados. E evitar essas questões de fuga de profissionais com competências e desestimular esses profissionais, né? Que quando você une a universidade a essas instituições, você consegue ver resultados, colher resultados, colher frutos, né? E esses são os meus comentários que eu tenho para fazer e não vou me alongar mais. E parabéns pelo evento. Obrigado, Janks. Seus comentários são sempre bem atuais e pertinentes aí.
O Alexandre queria falar alguma coisa, mas ele saiu. Deve ter ido pegar a cerveja dele. Rodrigo, você quer falar? Não, eu queria fazer só uma observação final. O problema não é não assinar o parecer. O problema é assinar o parecer que não diz nada. Também. Isso é que eu já vi. Eu já vi parecer que era assim. 18 considerando que a área tem isso, considerando o requerimento, considerando... Submeto a superior consideração. O sujeito não tem tranquilidade para propor nada. Eu vi mais de um assim. Então, eu já vi muitos. Eu vi muitos pareceres assim. Mas para dar um toque, mas para não dizer que não falei de coisas engraçadas, eu queria dividir aqui um caso que eu acho muito bom, um promotor que instaurou um inquérito e oficiou o presidente do Instituto Parque Lage, que cuida desse belo parque do Rio de Janeiro, para quem não conhece, que é o Parque Lage. Diz assim: senhor diretor, solicito informar o que aconteceu com os patos que nadavam no laguinho do Parque Lage. E o diretor respondeu: senhor promotor, patos são aves migratórias. Com isso, eu saúdo todo mundo, agradeço pela participação no debate aí. E um abraço, Marcos, estou à disposição para outras aí.